Boa noite, pessoal. Boa noite não, né? Bom dia. Estou gravando esse filme no vídeo à noite, enfim. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade na nossa aula de Química, nas nossas aulas de Química. Na aula passada, pessoal, estou compartilhando aqui com vocês, falamos sobre o átomo, né? Como é feito, do que é composto o átomo, as partículas que compõem o átomo, que é, só relembrando, um núcleo onde tem prótons e nêutrons, né? E esse prótons e nêutrons é o que dá a massa do elétron, né? E os elétrons orbitando esse núcleo, beleza? Vimos também a definição de isótopos, isótonos e isóbaros, né? Aqui estou passando para vocês, isótopos, isóbaros, isótonos, né? Falei para vocês que a própria palavra, definição, já deixa claro para a gente o que é, né? O iso, ele tem esse sufixo iso, ele tem o significado de igual, né? De igual. Então, isótopos, elementos químicos com o mesmo número de prótons, né? O P do isótopos vai nos lembrar isso. Então, iso de igual e topos, né? De isótopos de prótons. Vimos os isótonos, elementos químicos que têm a mesma quantidade de nêutrons, e isóbaros, que são elementos químicos com a mesma massa, certo? E aí ficou o agora é sua vez, na verdade, para vocês, né? Vou corrigir isso no Zoom, beleza? E aí já vamos para o módulo 11. Então, o módulo 11 vai começar a tratar agora da tabela periódica. Tá? Já conversamos outras vezes sobre tabela periódica, mas de uma forma informal, na conversa, os alunos que vão tirar dúvida no laboratório sobre tal elemento químico, enfim. Mas o que é essa tabela periódica? Né? De alguma forma, eu tenho certeza que é claro para vocês o quê? É uma tabela onde tem todos os elementos químicos lá, né? Hoje, o homem conhece 118 elementos químicos, né? Pode ter mais aí, mas até o momento o homem só conhece 118. Né? Mas nem sempre foi assim. Né? Quando a gente pega a história da tabela periódica, a história das descobertas dos elementos químicos, nem sempre teve esses 118. Teve momentos que foram pouquíssimos átomos, mas sempre essa tabela tinha uma organização. Os elementos não estavam lá aleatoriamente. E não está. Né? O hidrogênio não está naquela posição porque nos convém. Né? Outro elemento, ferro, não está naquela posição porque eu achei melhor colocar lá. Eles não estão postos em ordem alfabética. Não. Cada elemento na sua posição na tabela periódica tem um porquê. Né? E isso nos diz muita coisa. Se a gente sabe fazer essa leitura, entender como a tabela é organizada, né? Como a tabela é organizada, nos diz muita coisa que eu não preciso decorar. Propriedades que cada elemento químico tem, que eu não preciso decorar se eu tenho uma tabela periódica em mão. Porque aí eu consigo ler as informações que está lá. Né? A apostila, no módulo 11, aí na página 10, tá, pessoal? Ela vem com essa introdução do que é uma tabela, mas eu nem preciso fazer essa introdução com vocês. Por quê? Porque a gente trabalha por coincidência, né? A gente trabalha tabelas e gráficos desde o sexto ano em desenho geométrico, né? Uma boa coincidência. Então ele fala um pouco aqui o que é uma tabela, para que serve uma tabela? E a gente sabe para que serve uma tabela. Para organizar dados. Lembra que eu sempre falo a mesma coisa quando eu ensino gráficos e tabelas? Que informações elas podem vir de diversas formas. Eu posso dar uma informação, vamos lá, dessa primeira tabela aqui, ó, numa forma de texto. Agora imagine o tamanho do texto que eu teria, né, usando todas as regras escritas do português formal, para pôr essas informações de qualquer uma dessas tabelas nesse texto. Seria um texto de várias linhas. A tabela ela serve para a gente simplificar, deixar resumidas essas informações que estão num texto, na forma de dados. E eles estão organizados de alguma forma. Né? Normalmente as tabelas são organizadas na forma do quê? Colunas verticais e linhas verticais. Essas informações se cruzam, nos mostrando alguma coisa. Né? Então a gente já sabe que é uma tabela. Tá? A tabela periódica, ela vai fazer isso. Né? Não tem esse nome periódico à toa. Tanto que chama tabela periódica dos elementos. Né? Então quer dizer o quê? Que de alguma organização ali tem. Algumas organizações que quando a gente cruza dados,
Quando a gente vê a posição de um elemento ali, vai nos trazer informações importantes. E não somente qual é o elemento químico, o nome dele, o símbolo. Não, vai nos falar muito sobre propriedades químicas e físicas desses elementos. Basta apenas a gente saber ler a tabela periódica. Bom, aqui ele vai fazer algumas perguntinhas, pessoal. Eu vou ler com vocês e aí vocês vão responder. E depois a gente continua na aula, tá? Algumas perguntinhas sobre o que vocês conhecem, né? Sobre os átomos. Ó, para que você compreenda a importância da organização dos elementos químicos, vamos desenvolver a atividade a seguir. Cite nas linhas abaixo o maior número de elementos químicos, conjuntos de átomos iguais que você conhece, né? Então, 3 linhas aqui, cita todos os elementos químicos que vocês conhecem, né? O maior número, tá, pessoal? Pega na memória, gente, não precisa pesquisar no Google, não precisa nada. É só pegar o que vocês lembram, tá? Se lembrar de muito, maravilha, coloca muito. Se lembrar de pouco, tudo bem também, coloca poucos. Não perca tempo indo lá na tabela periódica procurando elementos, tá bom? B. Entre os elementos citados, você saberia dizer quais deles aparecem no estado gasoso? Então, desses elementos que você citou, você sabe dizer se algum aparece no estado gasoso? Entre os elementos citados, você saberia dizer quais apresentam brilho? E D. Entre os elementos citados, existe algum metal? Quais? E E. Você já conhece várias substâncias químicas comuns que fazem parte do seu dia a dia e muitas outras que foram mencionadas ou estudadas ao longo da sua vida escolar. Cite algumas delas. Então, aqui, pessoal, ele não está falando átomo, elemento químico, ele está falando de substância, né? Robson, não entendi bem, não tem problema. Isso aqui é pessoal, tá, pessoal? É apenas uma introdução. Então, responda da forma que você entendeu. Mais para frente a gente vai discutir alguns termos: substância, elementos, átomos, mistura, molécula. Mais para frente a gente vai definir o que é cada um desses termos, mas responda do jeito que vocês entenderam, tá bom? E aí, pessoal, ele vai falar um pouco sobre a história da tabela periódica, quem que foi o pai da tabela periódica que tem hoje, porque já tiveram muitas tabelas periódicas, muitas não, né? Mas uma quantidade aí considerável. E hoje, o pai da tabela periódica moderna é esse daqui, o Dmitri Mendeleev, tá? Então ele vai falar um pouquinho dessa história, que eu vou falar para vocês mais para frente. Vai mostrar um pouquinho da tabela periódica dos elementos e algumas informações, mas isso eu faço com vocês em aula. Tá bom? Então, respondo essas questões, essas 5 questões. Não esqueçam de fazer o Demonstre Seu Conhecimento. Quem não fez, era tarefinha, tá bom? Então, também faça que o agora é a sua vez, beleza? E aí a gente conversa em aula. Pessoal, até daqui a pouco. Um abracinho.